Bom, eu vivo fazendo vídeos aqui no canal sobre juros compostos, que é a melhor forma de você enriquecer, investimentos para longo prazo, que você pode multiplicar o seu dinheiro, dobrar o seu dinheiro com muita facilidade. E aí sempre vem uma chuva de críticas, especialmente em um vídeo que eu fiz que era especificamente sobre juros compostos, e chegam comentários como: "Ah, a inflação também trabalha a juros compostos." Vários comentários assim, já recebi, sim, inúmeros. A inflação come todos os rendimentos, ela também trabalha juros compostos, então não funciona. Ou juros compostos não funcionam no Brasil. Isso não é uma realidade para brasileiros. Aqui o nosso dinheiro não tem nenhum valor. Ou então, inflação divulgada está maquiada. Então você vê lá que está tendo um rendimento no papel, né? Às vezes ele 5, 6, 8, 10% ao ano acima da inflação, mas a inflação real não é aquela. Eu vou quebrar todos esses argumentos para você aqui agora mesmo. Inclusive, eu até esqueci de pegar um livro que eu quero mostrar. Eu vou pegar ele aqui agora, que eu faço as coisas assim em cima da hora mesmo. Eu só abro a câmera e resolvo gravar, mas ele tá bem aqui. Tomara que não caiam os outros livros aqui, porque vou até tirar isso daqui, vai que isso quebra. O Globo de Nova York, depois tem que voltar lá a pegar outro. Aqui, ó. Investir em ações no longo prazo. Aparece ao contrário para você, mas já sabe que livro é. Do Jeremy Siegel. Ele tem um gráfico aqui que mostra, olha como é que esse livro é, o meu. Esse livro aqui é uma bíblia de investimentos. Ele é todo marcado. Ele é bem no início, aqui ó. Ele mostra pra gente isso aqui. Isso é o retorno, deixa eu ver se você consegue focar. Aqui ó. Isso aqui é o retorno das ações, tá vendo essa linha preta? Em 200 anos. Aí depois tem renda fixa, ouro e a inflação do dólar. O dólar vai cada vez menos. Você pode ver na tabelinha aqui em cima, que eu não sei se você consegue ver, mas eu posso ler para você se a câmera resolver não quiser focar. Porque eu vou com a cara aqui e a câmera resolve focar. Aí, ó. Pronto, essa tabelinha. Fica de cabeça ao contrário aí, mas dá para ver. Essa tabela ele mostra para a gente que o retorno das ações em 200 anos, até 2012, de 1802 a 2012, foi de 6,6% ao ano acima da inflação. A inflação é esse gráfico aqui do dólar, aqui embaixo, que ele vai diminuindo. O gráfico em escala logarítmica da renda das ações, ele é uma linha reta, por quê? Porque ele cresce juros compostos. O juros composto, ele é, na verdade, você vê um crescimento que é uma curva, né? É uma curva assim. Isso é o crescimento de juros compostos. Aqui, ele fica uma linha reta na escala logarítmica. Para quem não sabe matemática, é o seguinte: se você joga uma curva exponencial numa escala logarítmica, ela aparece como uma linha reta. E você pode ver que é a única que é uma linha reta. Isso quer dizer que cresce de forma exponencial. Ele mostra pra gente que $1 em 1802 viraram 5 centavos. Tem um poder de compra de 5 centavos hoje. Mas $1 investido em ações em 1802, $1, viraram 704.997 dólares. 704 mil dólares, $1 virou. Tudo bem que você não vai viver 200 anos. Aqui está muito brutal, né? Mas também não vai investir somente $1, né? Então as coisas compensam. O que eu quero dizer é que ações, para quem fala que a inflação trabalha juros compostos, é verdade. Mas o rendimento dos ativos, de renda fixa, de ações, lógico, não é. Se você pegar somente uma ação como exemplo, que eu tenho certeza que vai ter outros caras que vão ficar comentando um monte de merda aqui, falando: ah, olha então a ação X, olha a Oi, a Magazine Luiza. Cara, você está pegando a exceção e tornando regra. Pega o mercado de forma diversificada, pega a média do mercado das ações, como é aqui, pegando o mercado como um todo. Pega o S&P 500 dos Estados Unidos, ou pega o Ibovespa no Brasil. Todos esses índices possuem retornos reais no longo prazo. Tiveram rentabilidade acima da inflação. Então já está considerando a inflação. No vídeo que o pessoal estava falando um monte de baboseira, falando a inflação como tudo rendimento. Eu já usei, é o que eu comentei, eu falei, eu estou usando rendimentos reais. Rentabilidade real, por definição, já é a rentabilidade acima da inflação. É o que rende acima da inflação. Como é esse gráfico? 6,6% ao ano é o retorno real. O retorno nominal, ele também tem um gráfico, o retorno nominal, é por volta de uns 12% ao ano. Só que aí, lógico, a inflação vai comer parte desse retorno. O quanto come? Até virar 6,6%. 6,6% é o que rende acima da inflação. Eu já estou considerando a inflação. Mas a inflação é menor do que o retorno dos investimentos. Consequentemente, você tem uma rentabilidade real, na média, óbvio, mais uma vez, na média. Não adianta você pegar somente uma empresa e botar como regra. Na média, tem um retorno positivo.
E para quem fala também que no Brasil não funciona, tem vários gráficos por aí que você pode ver que o Ibovespa, obviamente, às vezes você pega prazo até longo, de 10, 15 anos, ele até às vezes acontece de perder para a inflação. Isso acontece porque o Ibovespa é um índice muito fraco, é um índice altamente concentrado em empresas extremamente cíclicas de commodities como Petrobras e Vale. É um índice muito pouco diversificado porque o nosso mercado é muito pequeno. Mas por isso que eu nunca ensino, eu nunca estimulo, nem defendo, eu até, na verdade, estou sempre abominando a pessoa investir somente no Brasil. Não faz sentido, o mercado brasileiro não representa nem 1% do mercado global, porque você vai concentrar todo o seu dinheiro em ações do Brasil? Dane-se ações do Brasil, você tem que investir via ETFs de forma global, é isso que eu ensino. E aí você chega a uma rentabilidade muito mais previsível como essa. Mas no Brasil você pode ver que, historicamente, no longo prazo, tem um retorno acima, assim, da inflação. Tem muito tempo que não bate, tá? Se você pegar, assim, por exemplo, o pico histórico do Ibovespa em dólar, que aí sim você consegue até ter um certo ajuste da inflação, para você somente considerar a inflação do dólar, que é muito menor que a do real, o ponto mais alto do Ibovespa foi em 2008. A gente nunca mais atingiu esse patamar. Então, o pico do Ibovespa é em 2008. A única pessoa que olha Ibovespa em reais são os brasileiros, né? Porque o americano ou outras pessoas do mundo vão ver em dólar, jogam tudo para a mesma moeda. Então, a inflação trabalha juros compostos, mas os investimentos também, e eles trabalham a uma taxa de retorno superior à inflação, se você pega, logicamente, mais uma vez, de forma diversificada, sem ficar pegando anedotas aí e tornando como regra. Segundo ponto, juros compostos não funcionam no Brasil. Já falei aqui, aí tem muita gente que fala sobre renda fixa, que aí puxa para outra parte, que a inflação divulgada está maquiada. Aí você pegar, por exemplo, o Tesouro Direto IPCA+, que ele historicamente pagaria algo por volta de IPCA mais 4, mais 5, chegou a pagar IPCA mais 8 em 2024, hoje, 2025, estou gravando esse vídeo, está IPCA mais 7, mas também está num momento muito atípico, não é a média, tá? Ele está bem acima da média. Uma média é IPCA mais 4, IPCA mais 5, historicamente é isso que você consegue. E aí o pessoal fala, ele vai render IPCA mais alguma coisa, mas o IPCA está maquiado. O governo divulga o IPCA, o IBGE divulga o IPCA, que é o nosso índice de inflação, em 5%. Hoje eu estou gravando esse vídeo, em março de 2025, nos últimos 12 meses o IPCA foi 5,1%, uma coisa assim. E muita gente fala que está maquiando. É possível sim, tá? Não estou dizendo que não está maquiando, também não estou dizendo que está maquiando. Estou dizendo que existe essa possibilidade, porque não só o Brasil, muitos governos aí ao mundo afora já fizeram coisas assim. É fácil você maquiar um indicador de inflação. E a inflação também é algo que é pessoal. Cada um tem uma inflação, porque cada um tem um estilo de consumo diferente. Uma pessoa, por exemplo, que viaja muito de avião, a inflação, a variação de preço das passagens aéreas é algo que muda muito o seu custo de vida. Uma pessoa que não viaja de avião, uma pessoa às vezes que é muito pobre, isso não muda nada para ela. Então, você tem que ver que varia muito, tá? Se uma pessoa consome carne, a carne sobe 30%, isso varia muito para ela. Uma pessoa que é vegetariana, dane-se se a carne sobe 30%, ela não consome isso mesmo. Então, você tem que ver que a inflação é algo bastante pessoal. O IPCA tenta pegar uma média geral do mercado. Então, a sua percepção de inflação pode ser diferente da divulgada pelo IPCA, sem necessariamente o IPCA estar sendo maquiado. Mas não estou dizendo que não está, nem estou dizendo que está, porque é possível e eu não boto a mão no fogo para ninguém. E realmente, para minha percepção, as coisas subiram muito mais que 5% de preço, mas às vezes é porque o meu estilo de consumo é diferente da média. Pode ser isso. Então você tem que ter essa noção. E mesmo, aí vem outro ponto, e mesmo que esteja maquiando, mesmo que a inflação real tenha sido 15%, 20%, como muita gente fala, aí vem o ponto. Ativos inseridos na economia real, eu já vou explicar o que é isso. Eles sempre vão ter um retorno médio, obviamente, sempre vou pegar a média, não adianta você vir aqui com um caso específico, porque essa muitas vezes é a exceção. O retorno médio vai ser corrigido naturalmente pela inflação. Eu vou pegar exemplos práticos, você vai entender. Então, o retorno, por exemplo, eu vou pegar primeiro empresas, ações. Você naturalmente vai ter um retorno acima da inflação. E você vai entender porque eu vou dizer aqui para você. Porque empresa está inserida na economia real. Empresa tem fornecedores, tem clientes, ela compra e vende coisas. A economia gira em volta de empresas também. Então é algo que está inserido na economia real. Isso está inserido na economia real, tá? É diferente de outros ativos que não estão, como por exemplo o Bitcoin, que não está na economia real. Tem muitas coisas que não estão, mas empresas estão. E aí, se a inflação, por exemplo, de alimentos, ela sobe de 10% no ano.
A empresa que vende alimentos é ela que está elevando o preço. O faturamento da empresa que vende alimentos provavelmente está subindo 10% no ano também. Talvez seu lucro não esteja. Talvez o custo daquela empresa tenha aumentado mais que 10%, por exemplo, aumentou 15% e ela repassou somente 10% desse valor. Então a sua margem líquida diminuiu 5%. Mas isso, às vezes, é pontual. Em algum momento ela vai repassar isso e ela vai voltar à margem que ela tinha. Então, naturalmente, ela se corrige, porque a empresa pode repassar o aumento de custos para o consumidor. E a empresa repassando, quando vai lá o IBGE, vê qual foi a variação do IPCA, vai ver o preço dos alimentos no mercado. Quem que está vendendo alimento no mercado? A mesma empresa que você compra ações na bolsa. Naturalmente, você tem esse repasse da inflação. O faturamento, o lucro da empresa cresce junto com a inflação no longo prazo. Então, se a inflação do IPCA for 5% e você falar que está maquiando, a inflação real foi 15%, o faturamento da empresa vai crescer 15%, ela não vai repassar de acordo com o IPCA, ela não vai olhar assim, o IPCA subiu 5%, vai aumentar só 5%. Não, ela vai ver o quanto que aumentou de custo e vai repassar isso para o consumidor. Então, tanto faz, dane-se qual é o IPCA, você vai ter o repasse da inflação naturalmente nos seus investimentos. Isso acontece com tudo no mercado, tudo. O preço da gasolina subiu 20%, a logística vai subir 20%, consequentemente esse custo vai aumentar 20% na empresa e ela vai repassar isso para o consumidor, aumentando o preço dos produtos. Então, naturalmente, empresas têm essa proteção natural contra a inflação. Outra coisa, imóveis é a mesma coisa. O preço dos imóveis, e aí você pode ver fundos imobiliários de forma geral ou investimentos em imóveis diretamente, eles vão repassar para você o valor, porque geralmente a valorização do valor de um imóvel, tanto o aluguel quanto o valor mesmo de você comprar um imóvel, a média histórica é algo bem próximo da inflação. Você tem pouco ganho real no investimento em imóveis. Você tem um ponto para você observar. Investir em imóveis, comprar imóveis, na média, obviamente na média, você tem somente o quanto o imóvel valoriza na sua mão é somente o repasse da inflação. Você tem pouco ganho acima da inflação. Mas a economia gira em volta de imóveis, então naturalmente o preço dessas coisas vão subir junto com a inflação. Você costuma ter um ganho real apenas nos casos em que o imóvel está inserido numa região que valorizou, passou por uma revitalização, às vezes abriu ali uma estação de metrô, alguma coisa aconteceu que melhorou aquela região. Aí os imóveis tendem a ter uma valorização acima da média. Mas de forma geral, você tem somente o repasse da inflação no seu investimento em imóveis. A mesma coisa com fundos imobiliários. Na média, no longo prazo, obviamente, não é sempre, porque tem outras variáveis também influenciando o preço dos imóveis, mas as variáveis vão se corrigindo pelo caminho. Quando você pega no longo prazo, eles estão repassando o preço da inflação para você. Então, naturalmente, independente, esse é o ponto, independente da inflação divulgada pelo governo, esses investimentos vão ter um repasse acima da inflação para você, se tiver inserido na economia real. Aí sim, renda fixa pode ser que sofra um pouco com isso, porque renda fixa não é algo tão diretamente inserido na economia real. É o quanto que um banco, o emissor daquela dívida, está disposto a pagar. Ele vai indexar aquilo para você, que renda fixa é um empréstimo. Você empresta seu dinheiro para alguém e esse alguém vai te pagar juros. Se você investe no Tesouro Direto, está emprestando seu dinheiro para o governo federal. Se você investe, vou colocar minha caneta aqui, em um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. Se você investe em debêntures, está emprestando dinheiro para empresas. Você sempre empresta dinheiro para alguém, esse alguém vai te dar um prazo para definir, para te devolver o dinheiro ou não. Você pode deixar o dinheiro lá ao seu bem entender e resgatar quando você quiser. Só que ele vai te pagar juros. Esse dinheiro não necessariamente vai render realmente acima da inflação, no longo prazo. Ele não está inserido na economia real. E aí sim o IPCA divulgado pode influenciar quando você tem renda fixa indexada ao IPCA, como o Tesouro Direto IPCA, você tem às vezes LCIs aí indexados ao IPCA, então aí sim você pode ter um retorno realmente inferior. Quando você tem um investimento indexado à Selic ou ao CDI, você costuma ter menos, menos afetado por uma possível maquiagem em cima da inflação. Porque aí, para quem não sabe, tá? O Banco Central, ele toma decisões de aumento ou abaixar a Selic, o principal intuito é para ser um remédio para a inflação. Se a inflação está subindo, o Banco Central tem que subir a taxa de juros, porque quando ele sobe a taxa de juros, ele esfria a economia, fica caro tirar dinheiro, fica caro você movimentar o dinheiro na economia.
as empresas conseguem tomar menos empréstimo, pessoas físicas conseguem tomar menos empréstimo, porque agora está caro tomar empréstimo, financiamento fica caro, as pessoas consomem menos. Consequentemente, a inflação esfria e a inflação cai. Aí, quando a inflação cai, não tem por que ficar espremendo a sociedade como um todo com uma taxa de juros lá em cima. É melhor para todo mundo, até mesmo para o próprio governo, porque ele paga também juros em cima da taxa Selic. Opa, aqui. Aí. Ele paga juros em cima da taxa Selic. Para o governo, ele deseja também abaixar a taxa de juros. Aí ele vai lá e abaixa. Aí a inflação, quando você abaixa, você estimula a economia, o dinheiro começa a girar com mais força e isso tende a soltar a inflação de novo. Então é um ciclo. A Selic vai tentando seguir sempre como se fosse um cabresto para a inflação. A inflação desceu, eles soltam a mão. Mas aí quando eles soltam a mão, a inflação sobe. Aí eles puxam de volta, subindo a Selic. É assim que funciona. Então a Selic acaba trabalhando mais em cima da inflação real. E isso é uma das justificativas das pessoas hoje, em 2025, dizerem que o IBGE está maquiando o IPCA, que está com o juro real dos maiores do mundo. O IPCA está em 5% e a Selic em 14%. A gente está com o juro real de 9%, ou seja, 9% acima do que está a inflação. Isso é o juro real, é o que você está tendo de diferença da inflação para o quanto está te pagando. 9% é muito, é muita coisa, é muito alto. Historicamente, isso gira por volta de 3,5% o juro real. 4%, uma coisa assim. Então o pessoal fala, tá muito alto porque eles não podem, a Selic não tem como você maquiar, porque senão as coisas desandam mesmo de vez na economia, e você vai ver a inflação realmente explodindo, mas o IPCA tá lá embaixo. Aí eles falam, na verdade então é o IPCA que está mais baixo do que deveria estar. Aí é por isso que o pessoal fala que tá maquiando. Não é improvável, mais uma vez, mas aí quando você tem renda fixa indexado à Selic ou ao CDI, 100% do CDI, essas coisas, você tende a ter uma proteção mais natural ali, mais real mesmo contra a inflação. Inclusive tem gente que não defende investimentos de Tesouro IPCA ou indexadores IPCA, tanto no Brasil como também os TIPS lá nos Estados Unidos, né, que eles seguem o CPI, que nada mais é do que o índice de inflação americano, que é o Consumer Price Index. É a mesma coisa que o IPCA aqui no Brasil. Aí tem gente que não defende que os TIPS é como se fosse o Tesouro IPCA no Brasil, que eles seguem a inflação. Tem gente que lá não defende porque eles falam da mesma coisa, eles falam que o governo americano também maqueia a inflação. Então, assim, não sei se é verdade, mas a gente também tem que contar com essa possibilidade. De forma geral, esse vídeo aqui é para mostrar para você que eu estou falando não é baboseira. Se você defendia aquilo lá, nos comentários, você não está considerando inflação, se não, juros compostos não existe no Brasil, juros compostos é uma mentira, a inflação também sobe juros compostos, você poderia ter somente um desconhecimento, falta de informação. Beleza, ninguém nasce sabendo. O problema é você sair na internet divulgando, botando banca em cima de algo que você não tem noção do que você está falando. Agora, se você tem a humildade de querer aprender, a partir de agora você sabe e não vai passar essa vergonha. Então é isso. E, antes de mais nada, sempre deixo no final aqui, ó, um vídeo, ou aqui desse lado, nunca sei, um vídeo resumindo aqui. Eu vou deixar o vídeo que eu falo sobre juros compostos, para você poder assistir. Esse vídeo estourou, ele bateu assim, tipo, 10 mil, acho que, na verdade, mais, 18 mil visualizações em 24 horas. Então ele foi muito forte, só que, por sorte, a maior parte dos comentários são positivos, são pessoas que têm algum nível de consciência, mas se você rolar os comentários, você vai ver cada baboseira, e eu dou umas patadas mesmo respondendo o pessoal. Então é isso, um abraço.